E aí, meus queridos, tudo certinho com vocês? Galerinha, parei para fazer esse vídeo hoje porque eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Algumas histórias. Essa semana eu tenho ficado bem triste, não só essa semana, na verdade. Já há algum tempo, muita gente vem conversar comigo, né, saber do Canadá, e essas pessoas terminam compartilhando suas histórias e eu só percebo realmente a realidade, né, de que o Brasil está complicado, está difícil, mas quando eu olho para o Brasil, eu vejo, poxa, não é só o Brasil, é o mundo todo. As pessoas têm cada vez mais se afastado umas das outras. Parece que realmente o amor está esfriando. É difícil você ver um ato de ação, uma boa ação sem que as pessoas duvidem. E quando alguém faz isso, tem que ser noticiado pela mídia e tal. Porque olha o que ele fez, ele devolveu a carteira. Quando isso deveria ser algo extremamente normal na vida da gente, né? E aqui no Canadá a gente existem os problemas aqui, né? As pessoas não são como as pessoas do Brasil, né? Mais amáveis, mais abertas, mais espontâneas e tudo mais. Mas o Canadá ele tem os seus problemas, né? E eu sempre tenho pedido a Deus para me ajudar onde quer que eu vá. Onde quer que eu vá, eu ser uma bênção na vida de alguém, eu poder levar alegria, sei lá, abençoar a vida de alguém de diversas maneiras. Seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com uma ação, tá entendendo? E quando você pede isso a Deus, termina se tornando um grande desafio, porque Deus escuta isso e Ele vai lhe colocar em situações onde você vai precisar desenvolver isso. E eu queria compartilhar com vocês algumas das situações que eu vivi aqui, que assim, o contexto foi extremamente triste, mas a gente sempre tira boas lições disso. Há algum tempo Luana foi hospitalizada aqui em Trois-Rivières. Ela começou com uma febre que ninguém entendia que febre era essa, 40 graus, 39 graus, durante uma semana sem parar, um cansaço gigante. E eu sei que acho que na terceira ou quarta consulta ela realmente passou mal e os médicos decidiram internar ela. E ela foi internada, e aí quando começou a bateria de exames, rapaz, foi tanto exame que a perna dela ficou inchada, ela não tinha mais espaço na perna, começaram a aplicar na barriga, pra vocês terem ideia. E aí, um dia eu fui lá e os médicos disseram, olha, isso aqui pode ser um princípio de um câncer, mas a gente não conseguiu ainda descobrir o que é. E ela tava com as taxas altíssimas, tipo, a taxa era para estar 80, tava tipo em 900, algo assim, entendeu? Tava absurdo, então eles estavam bem preocupados. E o problema é que eles não podiam dar remédio para ela porque ela tava com a febre, né? E eles podiam medicar, não queriam medicar porque não sabiam se ia dar uma zika lá no organismo dela, e ela ficou durante esse tempo lá esperando o resultado, ou seja, foi mais de 2 semanas nesse processo todinho. E eu fui para o hospital certa vez, não, e nesse momento é interessante eu dizer aqui que nesses momentos realmente você sente o peso de estar aqui no Canadá, né? Porque você se vê sem mãe, sem pai, por mais que eu conheça muita gente, né, tenha os meus amigos, né, nesse momento realmente você percebe que você está sozinho. E graças a Deus eu tive pessoas muito queridas, amigos, que Deus realmente me presenteou aqui, que cuidaram de mim, que me ajudaram, que vieram aqui preparando comida, tá entendendo? Eu fiquei extremamente emocionado porque o presidente da empresa onde eu trabalho, ele é um cara muito ocupado. O cara pega avião, um dia tá em Tóquio, outro dia tá em Berlim e tal. E eu estava parado, eu estava lá no trabalho preocupadíssimo. E aí ele passou, eu até tomei um susto porque eu vi ele lá, né? Falei, caramba, o presidente tá aqui, né? Aí me ajeitei logo, né? Aí ele passou, aí ele parou no escritório, aí fez questão que ninguém visse ele, aí fez assim, vem cá. Aí eu já fiquei preocupado, eu falei, eita, bicho, vai dar problema, ele tá dizendo que vai dizer que eu tô faltando demais, que eu tô saindo mais cedo por causa das visitas pra Luana, né? E aí, o que foi que aconteceu? Ele me chamou no canto, aí me entregou uma sacola e disse assim, olha, sua janta da semana tá pronta. E foi eu quem fiz. Viu? Eu sei que tá sendo um momento difícil pra você, então tá aqui a sua comida e a comida das meninas. Eu fiquei assim, galera, eu comecei a chorar assim na frente dele. Eu me emociono até hoje porque isso é o cuidado que Deus tem comigo. Sabe? Foi muito bom ver isso da parte de um Quebeca, da parte do presidente da empresa onde eu trabalho, sabe? A consideração que eles têm por mim,
sabe, por um imigrante que chegou lá e que vestiu a camisa, enfim, galera. Então, foi um momento difícil, porque você se vê assim, não quer estar pedindo ajuda, né? Mas as pessoas aparecem e lhe ajudam. Isso é muito bom. E eu dou glórias a Deus pelos amigos que Deus tem mandado. Eles sabem, os amigos sabem quem são. E aí eu sei que numa determinada oportunidade eu fui lá para o hospital, alguns amigos ficaram aqui em casa com as meninas, eu fui para o hospital ficar um pouco com o Lu. Quando eu cheguei lá, ela estava dormindo. Aí eu sentei do lado dela e peguei a Bíblia e comecei a meditar, a fazer minha oração e comecei a ler enquanto ela não acordava. E aí, nesse meio termo, eu percebi que uma enfermeira entrou no quarto que estava do lado e eu comecei a escutar a conversa porque a porta estava aberta. Né? Tipo, tinha uma divisóriazinha assim no quarto e eu comecei a escutar a conversa. E aí o senhorzinho, ele disse assim: olha, eu tomei a decisão, viu? Eu conversei com a minha esposa e a gente decidiu que vai ser melhor assim, a gente vai lá para casa. Ele falou o nome do lugar, mas eu não entendi. Né? E ele disse assim: a gente conversou muito sobre isso, eu acho que realmente é o melhor a ser feito. Aí eu não estava entendendo, aí ela falou assim, a enfermeira viu, e eu digo isso de verdade, aconteceu, e com todo o temor que eu tenho a Deus e pela responsabilidade que eu tenho, ela disse assim: mas meu querido, para que viver 100 anos se o senhor já viveu 76? O senhor está mais do que certo. Lá vai ser muito bom, vai ser rápido, o senhor vai ter uma assistência, vai ter, sabe, sua família vai estar lá. Aí eu comecei a entender que ela estava literalmente dando um maior apoio pro cara ir lá e se matar, né? Porque aqui no Canadá, querendo ou não, o governo não quer estar pagando, gastando dinheiro com idoso não, entendeu? E quando eu entendi isso, eu falei, não acredito nisso. E ela começou a falar, olha, deixa eu lhe dizer, ano passado minha sogra também não estava mais a fim de viver e tal, e foi para essa casa. É uma casa que, assim, eu não sei qual é o nome da casa, mas não sei se é de cuidados paliativos para preparar para morrer e tudo mais. Mas ela disse, olha, minha esposa foi, minha esposa não, minha sogra foi lá para essa casa e foi muito bom e tudo mais, e a gente ficou do lado dela e assim, quando ela fez a passagem foi uma maravilha e a gente ficou muito feliz e outra coisa, e ele começou a se emocionar na hora, né? Eu percebi que ele começou a soluçar, eu estava ouvindo, vendo que ele estava soluçando. E aí ela contou o caso de outra pessoa da família dela que tinha decidido ir lá para essa casa, para esse hospital, sei lá que lugar é esse, dar cabo da vida dele. Aí ela falando, tá, a mãe de uma amiga minha, eu sei lá quem foi, ela também fez isso e foi maravilhoso e tudo mais. Aí eu disse, que conversa braba é essa, bicho? E nessa hora, meu coração começou a ferver, sabe? O Espírito Santo ficou de uma forma tão, sabe, me incomodando tanto nesse momento. E ela ficou conversando com ele, daqui a pouco ela saiu. Quando ela saiu, eu fiquei assim, sabe, em choque. E aí veio aquela voz aqui no meu coração. Meu filho, você não queria uma oportunidade? Tá aí a oportunidade, vá lá e fale de mim para ele, fale para ele que eu amo ele, fale para ele que quem decide o dia da morte dele não é ele, sim sou eu, que eu tenho um plano para ele, que eu quero que ele viva feliz. E isso começou a vir no meu coração de uma forma tão, mas tão grande. Só que nessa hora, galera, eu fiquei com medo. Eu falei, mas eu vou sair daqui, eu vou derranger as pessoas, eu vou entrar no quarto e vou falar de algo que ele não quer ouvir. E aqui o pessoal cai matando em cima de você se você fizer isso, né? Você vê que a que ponto a gente chegou. Você levar uma palavra de amor, de consolo, de esperança, isso pode ser, não, você não pode entrar dentro da minha bolha, né? Da minha bolha, né? E aí eu disse, Deus, me ajuda, eu quero ir, eu quero ouvir tua voz, eu quero ser uma bênção na vida desse cara, mas eu não tenho como, eu tô com medo. Aí nisso, acreditem ou não, Luana acordou. Quando Luana acordou, ela disse assim, meu bem, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me falava que a gente tá aqui por alguém. Aí eu, na mesma hora, sabe, eu simplesmente deixei ela lá, peguei minha Bíblia e fui pro quarto. E eu me lembro que na hora que eu tava indo pro quarto, eu disse assim, Deus, assim como Davi foi lá de combater Golias, lutar com Golias, e ele foi sem escudo, sem proteção, sem nada, ele foi pelo amor que ele tinha ao Senhor, me ajuda agora para que eu possa levar uma palavra de esperança para esse Senhor, me dá coragem. Aí eu fui embora, né? Nem pensei muito. Quando eu entrei no quarto,
Imagina a cena, galera, imagina a cena. Eu dizendo, opa, bom dia, tudo bom? E ele lá. Aí eu olhei, eu vi a cara do senhorzinho, né? Ele lá, não falou muito, o senhor tá bom? Aí eu disse, olha, eu tô aqui, minha esposa tá aqui no quarto do lado, tá passando por um momento difícil, tá sendo difícil. Eu tentando entrar numa conversa com o velhinho lá, e ele não respondia muito, só olhava pra mim, baixava a cabeça, concordava. E aí eu fiquei tipo uns 2, 3 minutos tentando enrolar pra chegar no assunto e não conseguia. Aí teve uma hora que eu disse, quer saber? Aí eu olhei para ele, me aproximei dele e disse assim, olha, eu queria lhe dizer o seguinte, não é você quem vai dizer o dia da sua morte, e sim Deus, porque Ele é que sabe o dia. Não é você, Ele tem um plano para você, Ele quer que você viva bem, que você viva feliz, que você tire esses pensamentos. Eu quero dizer a você que Deus ama você. Eu nunca lhe vi na minha vida, eu estava ali no meu quarto, meu coração estava assim, e eu me abri pro cara. Galera, na hora que eu me abri, esse cara começou a gritar, velho, no quarto. Mas ele não gritava desesperado, ele chorava copiosamente. Tanto que a enfermeira veio, quando a enfermeira apareceu eu fiquei extremamente nervoso, porque eu liguei, tá, vai contar a enfermeira, ele vai contar, só que ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá, eu tô aqui no quarto do lado, a gente tá só conversando, é um momento difícil que estamos passando. Ela, não, tudo bem. Consegui mandar ela embora. E aí nisso eu falei de Jesus pra ele, sabe, falei com amor para ele. Não falei de religião, eu disse, olha, eu conheço um Deus que é maravilhoso, que me abençoa sempre, mesmo nos momentos difíceis, quando tudo tá dando errado, eu sei que é Ele que tá me usando as circunstâncias para mudar meu caráter, sabe, mudar a forma como eu enxergo, para me fazer frutificar mais. E eu só queria lhe dizer isso, que Ele ama você e papapá. Falei isso para ele, galera, e ele ficou chorando lá, e eu tive que ir embora. Fui lá, voltei no quarto, dei um beijo em Lu. Quando foi de noite eu voltei. E aí, quando eu cheguei lá, eu senti vontade. O Espírito Santo me guiou a contar um pouco do testemunho de Amélie. Porque a Amélie, quando nasceu, a Amélie ainda, quando ela estava na barriga, os médicos disseram que ela tinha síndrome de Down, que tinha que abortar ela. E foi um processo muito difícil, daí a gente brigando com os médicos querendo abortar e a gente dizendo que não ia abortar e papapá, e aí depois disseram que ela tem uma formação no coração dela que tem que fazer cirurgia, mas depois eu conto essa história com calma pra vocês, porque foi outro momento que a gente passou e os médicos disseram que ela tipo, ia nascer com problema, com a síndrome de Down, com o coração lá com probleminha no coração, e a gente disse, olha, a gente confia em Deus e se Deus quiser que essa menina venha com síndrome de Down, ela vai vir e a gente vai amar ela do mesmo jeito. E graças a Deus, Deus quis assim que ela viesse perfeita, minha filha é perfeita. E eu contei essa história para eles. Eu digo, olha, imagina se eu tivesse seguido o que os médicos tivessem me aconselhado a fazer. Né? Minha filha, essa menina tão linda, eu levei a Amélie para ele viu, ela não estaria aqui nos meus braços, ele chorou e foi tão bonito. Eu sei que eu voltei para casa, ele passou a noite e aí eu sei que ele teve um acidente nessa noite. Ele caiu, rasgou aqui um pé dele, caiu da cama, foi tentar levantar, aí estava escuro, rasgou aqui um pedaço do rosto dele. Luana me ligou e disse, amor, o senhorzinho caiu aqui. Eu fiquei extremamente triste. No outro dia eu fui lá, falei com ele, disse, olha, não é porque você decidiu olhar diferente para a vida, para Deus, às vezes acontece, a gente cai, mas a gente não pode voltar ao que era antes, a gente tem que continuar olhando para frente. E aí pronto, eu já estava mais íntimo, brincando com ele. E eu sei que toda vez que eu ia visitar a Luana, eu passava lá, dava um abraço nele, conversava um pouquinho com ele. Eu sei que no dia que ele estava indo embora, Luana descobriu o dia que ele ia embora, né, porque ela ficava ouvindo, e ela falou, ele vai embora amanhã. Eu falei, então tá bom, amanhã eu passo aí antes de ir pro trabalho. Quando eu cheguei lá, aí eu fui lá no quarto dele e falei, como é que o senhor tá? Tudo bem? Aí ele falou assim, Fred, eu tomei uma decisão, Fred. E aí ele disse assim, eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha esposa, eu vou voltar para meu filho que tem rezado por mim. Essas foram as palavras dele. E eu chorei, me emociono agora porque isso vem, né? Chorei muito e falei com ele que Deus abençoasse ele e fui-me embora. Então, galera, o que eu quero dizer é assim, sabe? É muito bom quando a gente ouve a voz de Deus e quando a gente se dispõe a fazer o que Deus está pedindo pra gente. Tá entendendo? Eu poderia muito bem não ter ido lá falar com ele e não sei. Eu sei que se eu não tivesse ido falar com ele, Deus teria usado talvez um outro meio.
Mas é como o meu amigo Alexandre Malta ele diz, eu prefiro que Deus use a mim do que uma mula, né? Como uma história bíblica, né? Então eu prefiro que Deus me use. E ontem eu estava voltando de um trabalho que eu faço aqui com os idosos aqui em Praia Vier e estava extremamente grato, feliz. Meu Deus, que coisa boa, poxa, como é bom. E eu dizendo, Deus, continua falando comigo, Pai, de forma que eu possa entender, compreender Tua voz e continuar esse trabalho. Esse trabalho não, essa forma de viver minha vida, sabe? De forma simples, sem etiquetas, né? E aí, nessa hora, eu passei por um... Tava frio, galera, tava frio. Aí eu passei por um sinal e vi um cara numa bicicleta. E esse cara tava, né, não tava montado na bicicleta dele, ele tava com um violão, tava com um atabaque, tava com uma mochila e um casaco, né? Tava botando um casaco. E aí na hora que eu passei, aí veio aquele estalo de novo assim no coração, pare o carro. Aí eu, vou parar o carro não, o cara tá de bicicleta, eu não tenho nem como botar a bicicleta dele no meu carro. Aí para o carro, aí eu sei que eu parei o carro, dei a volta, voltei, encostei um pouco perto de onde ele estava e fiquei, como é que eu vou lá falar com esse cara? Eu vou falar o que pra esse cara? Eu vou dizer que tá frio, às vezes o cara tá, sei lá, procurando alguma coisa que ele encontra. Eu fiquei arrumando desculpas, né? Você vê, como eu falei agora há pouco, como é difícil a gente às vezes querer fazer algo que vai ser bom. A gente fica, né, preocupado, né? Pelo menos aqui eu tenho essa sensação, né? Como tá ficando cada vez mais difícil você tentar fazer o bem. Porque você é bombardeado de pensamentos que vai dizer, não faça isso, não faça aquilo, porque ele vai, tá entendendo? Mas a gente tem que, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que ir lá fazer, porque, sabe, dá certo. Aí eu peguei, vou pensar muito, aí parei do lado dele e falei, tudo bom? Aí ele me ouviu, aí eu, tudo bom? Lá. Aí ele, me deu um grito quando me viu, eu falei, você quer ajuda? Aí ele, não acredito. Aí, o cara ficou doido, aí já veio correndo pra cima de mim, falou, você tem esse carro, poxa, dá pra colocar meus instrumentos aí? Eu falei, não, bota tudo aí, vamos botar a bicicleta, tudo aí. Ele, não quero lhe atrapalhar, não bota a bicicleta não, bota meus instrumentos, todas as minhas coisas aí, e eu vou na bicicleta na frente aqui rapidinho, ali na frente, e aí fica tranquilo, mas pelo menos eu vou conseguir agora, porque eu tava com tanta coisa e minhas coisas começaram a cair na rua. Aí eu, mas bota a bicicleta aqui. Ele ficou com vergonha, falou, não, deixa quieto, vamos aqui, eu vou na frente, você vai levando. E aí eu fui e tal. A gente chegou lá na casa dele, a mãe dele veio, e mamãe, olha, esse menino me ajudou aqui, tá? A mãe dele falou, como é bom, ainda existe gente boa no mundo, falou isso, né? E aí ele veio, tirou as coisas dele, olhou pra mim e falou assim, você vai à igreja? Aí eu falei, rapaz, a ideia que eu tenho de igreja é outra, mas eu gosto de ir à igreja também. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você é evangélico, né? Eu falei, apesar de eu não me, como eu já sabe, eu não me considero um evangélico. Eu não boto tags em mim, etiquetas. Eu sou um seguidor de Jesus, simples assim. Tento fazer meus passos como os dele. E eu falei, sou. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou, você conhece Jesus, não conhece? Eu falei, conheço. Foi ele que me pediu pra parar aqui. Aí ele começou a rir e falou assim, eu fui batizado. E eu tava querendo, fui batizado no Senhor. Eu tava querendo que alguém passasse aqui, pedi pra ele, pra alguém passar. E como foi bom ouvir aquilo, né? E aí eu deixei ele, dei um abraço nele, fui embora e voltei agradecendo a Deus por isso. Então eu já acordei com vontade de compartilhar isso pra vocês, galera. Pra que, sabe, eu sei que tem muita gente que não acredita, tem gente que já vai dar dislike no vídeo. Pode dar, fiquem à vontade. Tem gente que não acredita, mas eu não vejo, sabe, nenhum conflito em fazer um teste. Dizer, Deus, realmente se isso existe, isso é isso que Fred fala, se apresenta aí pra mim. Isso é um ato extremamente inteligente e corajoso. E Deus, quando Ele pede pra você fazer isso, Ele não pede pra você fazer na frente de ninguém. Ele pede pra você fazer isso no seu quarto, de portas fechadas, né? Busque a Ele de todo o coração, que Ele vai te responder. Entendeu? Então, esse vídeo é mais para compartilhar com vocês problemas, né, que existem, né, como esse da enfermeira, né, que quis que o cara morresse, né, mas em compensação o presidente da minha empresa que agiu com extremamente amor. A gente vai encontrar todos esses exemplos onde a gente passar. Então o importante é dizer para vocês que todos os dias Deus dá a oportunidade para você ser uma bênção na vida de alguém, de você ser, sei lá, um milagre na vida de alguém, de você fazer literalmente mudar, sabe, pelo menos que por 5, 6 minutos mudar um pouco
o humor de alguém. Então eu queria compartilhar isso com vocês, deixar essa palavra. Vocês sabem que o canal eu falo sobre Canadá e tudo mais, mas eu não posso também deixar de falar as coisas que Deus ministra aqui no meu coração. E que eu acho importante falar para vocês e ver também o que é que vocês pensam disso, né, o que é que vocês acham. Quem quiser, fique à vontade, coloque aí nos comentários e tudo mais. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês reflitam sobre isso e peçam a Deus para ouvir a voz dele e compreender o que ele está dizendo, para que a mensagem chegue perfeita no coração de vocês e vocês não tenham dúvida, né? E seja uma bênção na vida de todos aqueles que cruzarem o caminho de vocês.